Olá, seja bem-vindo a mais uma resenha do Barbeiro Crente. Como é que você está? Eu quero saber, você comentou lá no vídeo lá sobre medo, lembra que eu falei? Quem quer saber mais sobre medo? Comenta aqui embaixo. Gente, bastante gente comentou ali, medo. Tá aí, palavras sobre medo. Você sabe de onde veio o medo? Você sabe qual a origem do medo? A origem do medo parece até nome de filme de terror, né? A origem do medo, né? Você sabe qual é a origem do medo? Você não sabe? Ou você sabe? Comenta aí, vamos resenhar sobre isso. Mas antes disso, eu quero que você clique aqui no sininho, se inscreva no nosso canal, vai fazendo a sua parte aí para poder me ajudar a tocar esse evangelho lá longe. Vamos embora? Ok, então. Então nós vamos ver onde começou o medo. E o medo começou no começo de tudo, onde tudo começa, em Gênesis, né? É lá que começam as coisas. Vamos lá? Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, diz assim, ó, naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, ou seja, da manhã, né, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, né, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Esconder-se da presença do Senhor. Mas o Senhor, Deus, convocou o homem, indagando, onde é que estás? O homem declarou, ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que eu estava nu, tive medo, por essa razão me escondi. Então Deus questionou, e quem te fez saber que estavas nu? Tu comeste então da árvore que eu te proibi de comer? Replicou o homem, foi a mulher que tu me deste por auxiliadora, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus indagou a mulher, que é isso que tu fizeste? Redarguiu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então Yahvé determinou a serpente, porque fizesse isso, és maldita entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selvagens, rastejarás sobre o teu próprio ventre, comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Ok? Mas vamos lá, no versículo 10 de novo, volta lá comigo, tá? O homem declarou, ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que eu estava nu, eu tive medo, por essa razão me escondi. Primeira vez que a palavra medo está escrita ali na Bíblia, primeira vez que alguém fala a palavra medo, está o Adão velho ali falando que teve medo quando viu os passos do Senhor. O primeiro medo que alguém sentiu não foi do bicho-papão, o primeiro medo que alguém sentiu não foi do escuro, o primeiro medo que alguém sentiu nem foi do diabo, gente, porque agora, né, dependendo de onde você fala a palavra diabo, não fala isso, tem medo do diabo, né? Não sei por quê. Né? Mas ali não tiveram medo do diabo, ele estava lá com a serpente, a mulher lá trocou uma ideia com ele ali e foi tudo legal. Agora, quando Deus veio batendo os pés ali no jardim para ter aquele papo, aquela resenha de todo dia com Adão, todo dia Adão conversava com Deus, mas naquele dia Adão teve medo de Deus. Primeiro medo de Deus. E o que acontece? A gente busca a presença de Deus hoje, não é? Mas Adão, ao invés de buscar a presença de Deus, ele se escondeu da presença de Deus. Ou seja, não era temor, era medo. Nós tememos a Deus. Então tem essa diferençazinha aí. Vamos falar sobre a diferença entre temor e medo. O que é temor? Eu tenho temor de Deus. Por quê? Porque eu sei quanto poder Deus tem. Deus tem muito mais poder. Né? Deus é todo poderoso, Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Nossa, o que um ser desses tem capacidade de fazer? Ele é meu pai, mas eu respeito ele, ou seja, temor está dentro do respeito, está dentro de uma cadência ali de respeito, mas não é só isso, né? Por exemplo, eu amo a minha mulher. E eu não quero perder ela de jeito nenhum. Então, só de pensar em perder ela, eu sinto medo de perder ela. Por que eu não faço nada de errado? Por que eu ando na linha? Por que eu cuido dela? Por que eu cuido do nosso lar? Em primeiro lugar, porque eu tenho temor de Deus, porque é uma ordem. Mas em segundo lugar, porque eu não quero perder a pessoa amada. Então, o temor é muito além de medo do que a pessoa pode fazer, mas é medo de perder aquele amor da nossa vida. E Deus é o amor da nossa vida, não é mesmo? Adão deveria ter medo de perder esse relacionamento todo dia. Ali o Senhor vinha andar, imagina bater a resenha com Deus. Eu fico imaginando, gente, porque você sabe que eu não sou bem certo da cachola. Eu fico imaginando Adão andando com Deus ali no Éden, todo dia, Deus vindo, né, passando ali, trocando a ideia com Deus. E daqui a pouco Adão diz assim, mas o sol, né, Deus?
o sol é legal, olha, fica bem, porque diz, né, que Deus colocou usar, e daqui a pouco Deus diz assim, vamos lá dar uma banda, vem cá, Adão, vou te levar lá. E daqui a pouco Deus vai com Adão lá no sol, mas não queima, Adão, não queima, cara, tá com a mão, na mão de Deus, né, não queima, né, vamos lá, Adão, Deus ia lá mostrar o sol para Adão. Numa cabeça doida que nem a minha, cabe isso. Está escrito na Bíblia, Ney? Não, estou trocando uma resenha, um papo de crente louco aqui com você. Mas, enfim, é um parêntese que eu abri, que eu quis dar uma viajada, mas eu fico imaginando, pensa num papo desse todo dia. E daí, num certo dia, o cara faz justamente o que não era para fazer e ele perde esse privilégio. Ele perdeu o privilégio. E eu imagino que, na verdade, Adão não estava com medo de Deus. Ele sabia que era Deus. Ele sabia o que Deus podia fazer. E Deus falou para ele assim, ó, no dia que comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E aí o que acontece? Ele comeu, a serpente disse assim, não vai morrer nada. Ele tem medo que tu seja que nem ele. Ele não quer, ele está temendo que tu seja que nem ele. Come que na verdade não é bem assim. Então, Satanás questionou. A serpente questionou a veracidade daquilo que Deus havia ensinado para o homem. Ele tem medo que tu seja igual a ele, mas quando Deus criou o homem, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se Deus tivesse ali algum problema em criar o homem à imagem e semelhança dele, ou tivesse algum problema em que o homem se parecesse com ele, ou fosse igual a ele, Deus diria isso? Ou seja, Deus já tinha dado uma identidade para o homem, mas Satanás quis questionar essa identidade. E colou, né? Por quê? Porque o homem já era para dizer, não, mas eu já sou igual a ele. Eu não preciso comer para ser igual a ele, eu já sou, ele me disse que eu sou. Mas o homem levou dúvida e comeu. E o medo era o quê? Porque ele comeu e não morreu. Deus disse, certamente morrerás. Ele comeu e ele viu, opa, estou aqui, estou inteiro. Ele não sentiu que se rompeu ali uma aliança vital, uma aliança de vida. Por quê? Porque aquele relacionamento era vida. Relacionamento com Deus, presença de Deus é vida. A nossa vida é a presença de Deus. A presença de Deus em nós é o que faz com que nós estejamos vivos espiritualmente. Naquele momento, Adão e Eva morreram espiritualmente, mas ele não teve esse entendimento. Ele não teve esse conhecimento. E como ele não morreu fisicamente, pensou, pô, estou vivo, não aconteceu nada comigo, ele pensou assim, então a hora que ele chegar, ele vai me matar. Talvez, vai saber, não tem o diálogo completo ali, pode ser o quê? Vai saber se a serpente não botou uma pilha, não disse assim, tu vai ver o que ele vai fazer agora. Porque eu sei o que ele fez comigo quando eu inventei de botar uma pilhazinha lá num terço dos anjos do céu, né? Agora tu vai ver o que ele vai fazer. Eu fico imaginando aqui uma fofoca no Éden, assim, né? Fico fazendo toda uma trama, mas eu fico imaginando isso. Pode ser? Pode. Então eu creio que cada um ficou pensando, meu Deus, não, né? Agora eu comi isso e eu não morri, e lá vem ele, e ai, Eva, e agora nós estamos pelados. Eu fico imaginando Adão nessa angústia. Esse foi o primeiro medo, o medo de morrer. Quem tem medo de avião? Ninguém tem medo de avião. Avião é até uma máquina bem bonita, tudo. As pessoas têm medo de andar de avião porque o avião pode cair e você morrer. Ah, eu tenho medo do escuro. Não, você tem medo de alguma coisa que pode vir que você não vê, não identifica e não consegue se defender e você morrer. Ah, eu tenho medo de piscina. Ah, eu tenho medo de faca, tenho medo de revólver. A maioria dos medos são medo de morrer, disfarçado de medo de qualquer outra coisa. Tá? Então, se você tem medo, entenda isso. O perfeito amor lança fora todo medo. O Senhor não quer que você tenha medo. Você pode temer ao Senhor, mas o medo, ele te paralisa. O medo rouba teus sonhos. O medo te coloca ansiedade. O medo te coloca num quarto escuro. O medo te faz com que você não vá atrás, não rompa, não ouse sonhar. Mas esse era o plano do inimigo, não era o plano do teu Pai. Esse não era o plano do teu Deus. Quando o Senhor fez o ser humano, Ele fez o ser humano para ir nos mais altos céus. Fez o homem para passear com ele todo dia no Éden e em todo o universo. Ele fez o homem para estar com ele, para conversar com ele, para trocar resenha com ele, para ser cheio dele, para ser usado por ele, para ter o mesmo poder que ele tem. Deus fez o homem para isso, Deus não fez o homem para ter medo, Deus não fez o homem para morrer, Deus não fez o homem para essas coisas. Então eu te digo, você não foi feito para isso. Não tenha medo. Então o Senhor nos coroou com um dom que é chamado fé.
E eu te digo, não tenha medo, tenha fé, porque o medo é o ladrão da fé. O medo rouba a sua fé. O medo ousa sua ousadia, rouba a sua ousadia. O medo te rouba. Não tenha medo, tenha fé. Em nome de Jesus, todo medo que te paralisa, tudo aquilo que rouba os teus sonhos, tudo aquilo que faz com que você perca aquilo que você foi feito para ter, aquilo que o Senhor sonhou para a sua vida, tudo aquilo que te paralisa agora está quebrado em nome de Jesus, você seja ministrado pelo Espírito Santo, que todo o medo caia por terra em nome de Jesus. E lembre-se, o perfeito amor, que é Jesus, quando Ele vem e enche a tua vida, se a tua vida está cheia de Jesus, se a tua vida está cheia do Espírito Santo, o perfeito amor lança fora todo medo. Ele transborda o nosso cálice, o medo sai para fora e a nossa vida fica cheinha de amor, cheia de amor. E uma vida que é cheia de amor é uma vida cheia de fé. Tenha fé e fica ligado, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre fé. Você tem fé? Nós vamos falar sobre fé, a fé que excede todo o entendimento, a fé que tira o medo, a fé que rompe as muralhas, a fé que rompe tudo que segura você. Em nome de Jesus nós vamos falar sobre fé, mas eu já deixo aqui o ensejo, não tenha medo, tenha fé, seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Uma boa semana, que Deus te abençoe, beijo para você.